Em nome de Jesus, bora pra cima pra mais um vídeo. Vamos tacar fogo na seara dos filistas. Vamos encerrar o nível de número 121. Pegue aí sua Bíblia. Estamos na nossa série Josué, capítulo 1. Hoje nós vamos ler o versículo de número 8, tá bom? Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Isto aí. Já vai pegando aí. Vamos pra cima. Tacar fogo na seara. Você que deseja, grave isso aqui. Você que deseja ler a Bíblia toda, nunca leu, mas deseja ler a Bíblia toda, aprender a pregar, quer aprender todos os louvores da harpa, frase de reflexão e a Bíblia versículo por versículo, cai para dentro. Me comunique, venha participar desse curso intensivo. Melhore como cristão, dia após dia, nível após nível. Não fique no mesmo nível durante muito tempo. Cresça, se desenvolva. Beleza? Vai abrindo aí. Dom, eu já tenho fundo musical aqui. Eu não preciso do fundo musical do teu choro. Não preciso. Bora pra cima. Ó, vou estar apresentando este livro aqui agora, tá? Edir Macedo, é o segundo volume aqui, o segundo livro da biografia dele. A sequência do livro de não ficção mais vendido no Brasil em 2012. O segundo volume da trilogia que conquistou leitores em todo o mundo chega às livrarias com ainda mais surpresas e segredos. As memórias jamais contadas de Edir Macedo continuam com casos impressionantes, reflexões comoventes e episódios polêmicos. Descubra como tudo começou na trajetória de um dos principais líderes evangélicos do mundo. Como foi possível transformar uma pequena igreja que funcionava numa funerária em milhares de templos, com milhões de fiéis. A espinhosa travessia de altos e baixos na conquista do segundo maior grupo de comunicação do Brasil. Uma viagem ao subterrâneo da televisão. Um mergulho no jogo sujo do poder. Nada a perder 2. Meus desafios diante do impossível. Um livro ainda mais emocionante, ainda mais revelador, ainda mais surpreendente. Esta biografia fala de uma pessoa que, com suas convicções, mudou muitas vidas em todo o mundo, assim como meu pai. Malaki Shabazz, comissário da Organização das Nações Unidas, filha do ativista norte-americano Malcolm X. Uma multidão de jovens começou a chegar ainda de madrugada com cadeiras portáteis e xícaras de mingau. E não era para o lançamento de um smartphone, nem para comprar ingressos da Beyoncé, muito menos para o lançamento de livros de vampiros ou magos. Sucesso entre os adolescentes. Eles queriam ser os primeiros a comprar a autobiografia do bispo Edir Macedo nos Estados Unidos. The New York Times, 18 de fevereiro de 2013. É forte. Irmão Cleves, quero comprar. Está R$30. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos ou 12 alunos, pessoas que desejam crescer e se desenvolver aí. E manda para mim os contatos, beleza? Vamos crescer, vamos se desenvolver. E você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, pelo menos a passagem de ida e volta. Já falei em outro vídeo, falo de novo. Você que é um pastor e às vezes por trabalhar muito, não ter tempo e às vezes não tem o chamado aí, a habilidade de preparar uma boa doutrina, um estudo, enfim, tá? Você me entendeu? Às vezes trabalha muito e por falta de tempo. Às vezes não tem tempo de elaborar um bom estudo para as suas ovelhas. Eu me comprometo a te ajudar nessa área aí, tá bom? É só você marcar o dia comigo, o horário, que seja à noite, tá bom? Estarei indo aí na sua igreja
levando ensinamentos, levando bons estudos aí para alimentar as suas ovelhas. Beleza? Bora pra cima. Produção. É forte de... Sorria. Você está sendo filmado por Jesus. Sorria. Bora pra cima. Hoje é dia de mensagem bíblica. Vamos ler o versículo de número 8. Vamos lá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Esse é o versículo que a gente vai se embasar. Não, meu filho, não quero embaçar não, quero ficar com clareza. Tá bom? Vamos nos embasar nesse versículo hoje. Versículo 8. Na mensagem bíblica anterior, nós falamos ainda sobre o versículo 7, né? A expressão, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E no comentário aqui, que eu anotei, pare de procurar no campo das ideias caminhos facilitados para não fazer o que Deus manda. Não são as ideias de Deus que têm que se adaptar às nossas ideias, mas as nossas ideias que têm que se adaptar às ideias de Deus. Bom? Então nós vemos aqui que quando Deus ele manda Josué não ir nem para a direita nem para a esquerda, para andar prudentemente, é para que Josué não invente de criar ideias mais facilitadas para se desviar dos caminhos de Deus, achando que Deus aprova isso. Deus já está dizendo na sua palavra que ele não aprova. E aí a gente abre um leque, aonde as pessoas, infelizmente, elas estão se desviando sim para a direita, para a esquerda, e o que Deus mandou elas fazerem, elas não estão fazendo. É impressionante hoje. Nós falamos sobre relacionamento, né? Eu não me lembro qual foi a outra coisa que a gente falou, meu Deus. Falamos sobre relacionamento. Enfim, tem vários, é um leque. Mas eu vou citar uma outra nova aqui. Às vezes, buscar a Deus. Hoje as pessoas estão criando aí, cada vez, métodos mais facilitados para buscar a Deus. Eu não digo que você não deva buscar métodos facilitados para se buscar a Deus. Só que quando é um tipo de método que ele é tão facilitado, mas tão facilitado, ao ponto de você dar para Deus só o que sobra do seu dia, aí já está errado. Só para você ter uma ideia. Já tem gente que está abandonando a leitura bíblica diária para viver com 1 minuto de gota de sabedoria, e é com isso que ela sobrevive. Houve 1 minuto, ainda é outra pessoa falando, 1 minuto de palavra, de direção, e para mim tá bom, no dia tá bom. A oração, eu acho que eu lembrei, a oração é aquela oração, não irmão, eu não oro 5 minutos, mas não deixo 5 minutos de orar.
eu tenho comunhão profunda com Deus, não paro de orar. Quem dera se isso realmente fosse verdade, né? De tipo, você não ora 5 minutos, ou seja, não tem um tempo de qualidade com Deus. Mas você substitui esse tempo de qualidade que era para ter, a Bíblia manda, Deus manda ter esse tempo de qualidade com Ele. Aí você substitui conversando com Deus aqui, ó, quando dá. Está ali fazendo suas coisas, está conversando com Deus. Está lavando a louça, conversando com Deus. Eu não tiro o fato de que aumenta a nossa comunhão com Deus quando nós fazemos isso. Quando estamos trabalhando na empresa, estamos falando com Deus. Quando estamos fazendo as coisas de casa, estamos falando com Deus. Quando vamos fazer qualquer outra coisa, estamos falando com Deus. Eu não tiro o fato de que isso aumenta sim a comunhão com Deus. Só que a Bíblia, antes disso, ela fala para você ter um tempo de qualidade com Deus. Não é para você viver nessa busca. Um minutinho de sabedoria, gota de sabedoria, enfim. 1 minuto aí de mensagem e tá bom? Tá bom mesmo para você? Ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, uma direção, 1 minuto só, tá bom? A sua oração não tem tempo de qualidade, é sempre aqui que você fala, né? É sempre aqui. Quem dera se isso fosse verdade, você não se distraísse na conversa com Deus. Tudo mesmo que você vai fazer durante o dia, você fala, ó Deus, Senhor, eu vou fazer isso aqui, tá? Tô fazendo isso aqui, Deus, o que o senhor acha? Quem dera se isso fosse verdade. A gente sabe que a gente é falho e a gente se distrai. Isso tem uma coisa que tem muito no nosso dia a dia, é que hoje a maioria das pessoas estão distraídas. Estão mesmo distraídas, não conseguem manter um foco para nada. Aí você quer mesmo que eu acredite quando você diz que ora o dia inteiro com Deus em sua mente, sendo que você é uma das pessoas mais distraídas que tem? Fica difícil de acreditar. Então tenha o seu tempo de qualidade com Deus. O que Deus deixou ordenado na palavra dele, faça. Para de ficar criando um método para facilitar essa busca, que você sabe que esse tipo de busca está refletindo na sua estrutura. Está ficando cada dia mais fraco, está ficando cada dia mais fraca. Então a gente não precisa nem mais dizer mais nada, né? Então busque a Deus de uma forma adequada, tá bom? Tenha tempo de qualidade, porque não é possível que você não entenda isso aqui. Eu quero que você chegue no seu patrão, fala, patrão, eu não trabalho 5 minutos, mas não deixo de trabalhar 5 minutos. Ele vai olhar para tua cara, o que é? Patrão, eu vou fazer um pouquinho aqui, mas daqui a pouco eu vou ali, depois eu volto, faço mais um pouquinho, depois eu volto, faço mais um pouquinho, tá bom? Eu tô te pagando para você trabalhar 8, 9, 10, 12 horas por dia. É para isso que eu tô te pagando. Então é 12 horas de qualidade aqui, se dedicando na minha empresa. Vai falar isso com o patrão? Vai! Busca, trabalha quando dá? Não tem isso não, irmão. Pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça. Tenha tempo de qualidade com Deus, tá bom? Fale com Ele. Tenha o seu tempo de qualidade de oração. Tenha o seu tempo de qualidade de leitura bíblica. Para de ficar criando ideias aí para se buscar a Deus. Você está abandonando Deus dizendo que ama Ele. Você está deixando Deus em 4º, 5º, 6º plano e está dizendo ainda que busca Ele de verdade. Só que a sua estrutura não mente. Você sabe muito bem que você está fraco. Você sabe muito bem que você está fraca. As pessoas às vezes vêm do seu lado, às vezes fazem certas perguntas para você. Você é tão analfabeta, biblicamente falando, que não sabe responder a uma pergunta. E às vezes tudo que vai responder, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Nunca é apresentando o texto e a exegese do texto. Então muda isso aí, tá bom? Tenha um tempo de qualidade com Deus. Ainda no versículo 7, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se desvie ou não se distraia. Mantenha o foco para não perder o seu chamado, relacionamento com Deus e salvação.
Repara bem que Deus está pedindo aqui para ele não se desviar. Se não é para se desviar, não é para se distrair, o que Deus está pedindo de Josué? Josué, mantenha o foco, filho. Naquilo que eu te mostrei, naquilo que eu te falei, mantenha o foco. Não se distraia. E de novo eu bato nessa tecla. Irmão, o que tem de gente distraída hoje não se conta. E eu estou falando de crente. O que tem de crente fraco, o que tem de crente caindo por causa de distração, quer viver de lanchinho espiritual, só quer viver de culto, não tem um relacionamento diário com Deus, tá caindo, tá fraco, tá dizendo que tá tudo bem, daqui a pouco você só ouve: fulano caiu, por que foi? Não sei, caiu, foi tentado, caiu. Em qualquer área, não tem foco mais para nada. Aí quando você olha em João 3, capítulo 3, versículo 14 e 15, você vê Jesus falando para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, eu também vou ser levantado no madeiro. E você se lembra do texto, quando o povo começa a murmurar, Deus envia a serpente, o povo começa a morrer, eles vão até Moisés, que era o intermediário entre Deus e eles, vão até Moisés: Moisés, fala com Deus para ele nos salvar, nos ajudar. Moisés vai, fala com Deus, Deus pede para ele construir uma serpente de bronze, ele vai, constrói essa serpente de bronze, coloca no madeiro lá em cima, e quem mantinha o foco, olhando para a serpente, era curado, era curada instantaneamente. Olha o que Jesus está dizendo: do mesmo jeito que essa serpente foi levantada, eu também vou ser levantado, vou ser crucificado, vou sofrer no madeiro. Para quê? Para que vocês de novo tenham relacionamento com Deus, para que vocês de novo tenham salvação, para que vocês tenham um propósito, um chamado, e não percam o céu e no final de tudo vão para o inferno. É isso que Jesus está falando. É isso que Deus está falando na sua palavra. Não perca o foco, irmão. Pare de ser distraído. Amém? Bora para cima. Vamos iniciar a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, ela é baseada na seguinte expressão, do versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus diz para Josué para não se apartar da sua boca, já leu aqui, da sua mente, do seu cotidiano, a sua palavra. Deus está pedindo para ele: Josué, eu quero que você e minha palavra sejam um. Porque assim você vai conduzir o meu povo de acordo com o que eu quero, como eu quero. A partir do momento que você parar, Josué, de se dedicar à minha palavra, a partir do momento, Josué, em que você parar de meditar na minha palavra, você vai guiar o meu povo com as suas ideias. E eu não quero que você guie com as suas ideias. Eu quero que você guie com as minhas ideias. A título de informação, olha só o que Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 e 19 diz. Observe bem. 17, 18 e 19, ó. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverás para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes e levitas. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando aqui para os reis. Os reis, eles tinham que ter uma cópia da lei. Agora, para quê era essa cópia da lei? Por que rei tinha que ler a lei? Por quê? Porque o rei guiava um povo. E Deus está falando: o rei vai ter que ter uma cópia da lei para saber guiar o meu povo,
para saber guiar o povo. Deus está exigindo isso aqui da liderança. A liderança vai ter que se dedicar à palavra para saber guiar o povo de Deus. Os reis israelitas fariam uma cópia do livro da lei e meditariam sobre ele cotidianamente, a fim de saber como conduzir o povo de Israel. Agora vamos para uma aplicação? A partir do momento que ler e meditar na palavra não for obrigação na sua vida e na da sua família, você estará plantando sua própria queda. Deus olha para o líder Josué, fala para ele meditar na palavra. Automaticamente os líderes que estavam abaixo de Josué teriam que ser instruídos na palavra para saber guiar cada um, o seu povo, suas tribos e suas respectivas famílias. Os reis, conforme Deuteronômio 17, 18 e 19, teriam que ter uma cópia da lei. Para quê? Para eles meditarem, lerem e saber guiar o povo na palavra de Deus. Aí você que é líder de uma igreja, você que é líder de uma casa, você que é líder de uma empresa, enfim, você que é líder. Você não quer ler mais a palavra, não quer meditar mais na palavra, tá escrito, tá? Tá escrito. Se você parar de meditar, ler na palavra, você vai plantar a sua própria queda. Você mesmo está plantando sua própria queda. Pode acreditar. Se Deus exigiu isso de Josué, ele era líder. Se Deus exigiu isso dos líderes que existiam na época de Josué, eles eram líderes. Se Deus exigiu isso dos reis, sacerdotes, levitas, que eram líderes, apresentavam as leis. Você que é líder não quer ler, não? Não quer meditar? Receba a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus. Se você continuar sem ler e se você continuar sem meditar na minha palavra, você está plantando a própria queda da sua igreja, você está plantando a própria queda da sua casa, você está plantando a própria queda da sua família. É sua responsabilidade. Viu? A gente estava falando no vídeo passado, me lembrei também um pouquinho, sobre os maridos, né? Deus coloca os maridos como cabeça do lar, guia. E tem muito marido machista que acha que é para guiar a sua casa com as suas próprias ideias. Não foi isso que Deus disse? Não foi isso que Deus disse na sua palavra. Não foi isso. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do marido, marido cabeça da esposa. Significa que Deus passa a missão para Cristo, Cristo passa a missão para o marido, marido passa a missão para a esposa. E aonde você descobre essa missão, maridão? Aonde você descobre essa missão, líder? Se não nas Sagradas Escrituras. Aí você quer liderar a sua casa como? Quer guiar a sua casa como? A ferro e fogo, é? Do jeito que você quer? Com as suas próprias ideias? Não é isso que Deus está falando. Não é isso que Deus está falando na sua palavra. Hoje vem a palavra de Deus para você. Se converta, se conserte, tá bom? Porque você é um líder. E se você é um líder, você tem que andar junto com a palavra. Você e a palavra tem que ser um só, para saber guiar o povo, a qual precisa de você, a qual depende da sua instrução. Viu? Vamos só ler aqui, só mais um versículo ainda nesse tópico. Um versículo que é mal interpretado. Mateus capítulo 24, versículo 12, olha o que está escrito aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quantas das vezes você já viu esse versículo sendo aplicado para o mundo, em primeiro lugar? Não, olha o mundo do jeito que está. Tá todo mundo muito maldoso. Pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filha, filha matando mãe, enfim, é traição, é roubo, a maldade reina, a iniquidade reina, porque o amor se esfriou. Aí você pega e aplica esse versículo, primeiro para o mundo, né? Só que você sabia que esse versículo aqui, ele é primeiro para o povo de Deus. Aqui, na Bíblia João Ferreira de Almeida, está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se você pega a Bíblia judaica completa, ela deve estar ali em cima. A Bíblia judaica completa, e se você tiver em casa, pode conferir, tá bom? Sabe como é que está escrito? Pelo crescente distanciamento da Torá, o amor de muitos se esfriará. Sabe o que quer dizer? O seu amor não começa a esfriar quando você pratica uma maldade. O seu amor por Deus, o seu amor pelo seu próximo, já começa a se esfriar quando você se distancia da palavra. Isso agora é para líder, isso agora é para liderado, isso agora é para pai, é para mãe, é para filho, é para ovelha, é para todo mundo. Para desse negócio de e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso só aplica para o mundo, né? O primeiro é você. Como é que está o seu relacionamento com a palavra? Como é que está o seu relacionamento com a Bíblia? Como é que está o seu relacionamento com as Escrituras? Se você e as Escrituras não forem o seu amor já começou a se esfriar a partir daí. Independente se você prega, se você ensina ou não, tá? O seu relacionamento com as Escrituras tem que ser diários. Tem que ser todo dia. Você tem que se relacionar. Você tem que saber o que Deus quer da sua vida, tá? Então, pelo crescente distanciamento da palavra, o amor de muitos se esfriará. Então, coloca na sua cabeça: o meu amor não começa a se esfriar quando eu pratico uma maldade. O meu amor já começa a se esfriar quando eu paro de ler a Bíblia, quando eu paro de meditar na Bíblia. É aí que o meu amor começa a se esfriar. Entendeu? Vamos continuar. Ainda no versículo de número 8, vamos voltar aqui para Josué, versículo de número 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Deus pede para Josué não se apartar da boca dele o livro desta lei, mas pede antes, para que ele medite, reflita, pense, dia e noite, sobre aquilo que ele está lendo e estudando. É interessante que hoje, infelizmente, existem muitos ensinamentos no nosso meio errados, por falta de reflexão, por falta de um estudo mais profundo, por falta de, às vezes, comentários bíblicos, por falta de, às vezes, dicionários, enciclopédias, bíblias de estudo. Tem muitos ensinamentos errados no nosso meio. Eu poderia citar aqui alguns. Nem por força, nem por violência. Não pode forçar ninguém, não. Está errada essa interpretação. Se você permanecer infiel, não se preocupa. Deus é misericordioso, Ele permanece fiel, aplicando uma linguagem de misericórdia, quando na verdade o texto não está aplicando uma linguagem de misericórdia. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Aplicando-se para o culto. Não se preocupe, irmão, quando o culto às vezes está com aquele Pedro, Tiago, João, os gatos pingados. Não se preocupe, irmão. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Mas se eu estiver sozinho, Jesus também está comigo, quebrando o maior princípio de adoração individual. Não é assim que se interpreta, e esse texto não está falando de culto, tá bom? E existem vários outros textos.
A letra mata e o espírito vivifica. Não pode estudar muito, porque se você estudar muito, você vai se esfriar. Viu? Não é assim que se interpreta, tá bom? Então, infelizmente, são coisas que você vai ouvindo ao decorrer da história e você se torna um papagaio. Você apenas repete o que você ouviu. E às vezes nunca estudou, nunca leu, nunca buscou se aprofundar realmente nesses temas, nesses textos. Aí às vezes você apenas replica, fala o que você ouviu, repete o que você ouviu. Então a gente aprende aqui que Deus ele tem a preocupação de falar para Josué meditar na sua lei de uma forma profunda. Para quê? Para que ele não faça uma exegese errada do texto. Você acredita nisso? Existe a palavra exegese e a palavra exegese. A palavra exegese é quando você está lendo um texto, tá? Quando você está lendo um texto e você coloca uma ideia no texto que o texto não está dizendo. Acabei de citar 4 exemplos para você. Onde houver 2 ou 3, se você permanecer infiel, Deus permanece fiel. A letra mata, mas o espírito vivifica. Enfim, nem por força nem por violência. É quando você coloca uma ideia no texto que o texto não está dizendo. Isso é uma exegese. Uma exegese é quando você extrai do texto aquilo que ele está dizendo. Vou citar então esses 4 exemplos. Nem por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Zacarias 4:6. Não é? Já tem esse vídeo já. Eu falei sobre Zacarias 4, versículo por versículo. Já tem esse vídeo. O povo está vindo do cativeiro. Ele está sem poder militar e está sem aliança política. Está totalmente enfraquecido. Existem 2 coisas que fazem de uma nação ou poderosa ou fracassada. Sabe quais são essas 2 coisas? Poder militar e aliança política. O povo de Israel não tinha nem poder militar e nem aliança política. Sabe o que Deus está falando para eles aqui? Povo meu, nem por poder militar, nem por aliança política, mas sim pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos exércitos. Era Deus dizendo para o seu povo: se ninguém quer fazer aliança com vocês, eu faço, já tenho essa aliança. Vocês não precisam de poder militar e vocês não precisam de aliança política para mim colocar vocês onde eu quero. O único poder que vocês precisam é o meu poder. A única aliança que vocês precisam é a minha aliança. Eu coloco vocês onde eu quero. Basta depender do meu espírito. A letra mata, mas o espírito vivifica. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele está dando essa expressão, a letra mata. Ele está falando que a letra mata. Sabe por quê? Ele está dando uma expressão figurada para a lei. Por que a lei mata? Por que a lei mata? Porque a lei só abre a boca para falar aonde você erra. Por isso que Paulo ele diz que é um jugo. Quando eu erro, a lei abre a boca para falar, mas quando eu acerto, ela se cala. É por isso que Paulo ele diz: não somos pregadores da antiga aliança, mas somos pregadores da nova aliança. Se a letra mata, o espírito vivifica. Se a letra subjuga, se a letra só acusa, o espírito não é assim. O espírito agora está dentro de nós. Quando a gente erra e cai, ele diz pra gente onde a gente errou, mas estende a mão e nos ajuda a levantar. Ele nos vivifica. Somos pregadores dessa nova aliança. A letra mata, mas o espírito vivifica. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ali não está aplicando para culto. Ali está sendo aplicado para a administração da igreja. Você que tem uma empresa, quando você quer resolver algum problema, você sai falando para todo mundo? Não. Você chama os líderes da sua empresa, os gerentes da sua empresa, os cabeças da sua empresa, e você resolve o problema juntamente com eles. Quando Jesus ele diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome,
ali eu estarei, ele está dizendo, sempre quando tiver um problema aqui na igreja para resolver, reúna a liderança e o que vocês decidirem, a partir da minha palavra, estou junto com vocês. Viu? Isso aqui não é aplicado para culto, não. Porque senão você fere o maior conceito de adoração individual. Se é só onde houver 2 ou 3 reunidos, Jesus está. Então, quando eu estou adorando sozinho, Jesus não está? Você entende? Então, isso é fazer exegese, tá bom? Do texto. Extrair do texto o que o texto quer dizer. E o texto lá de Timóteo, que diz assim, se você for infiel, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Não se preocupa, irmão. Se você for infiel, não se preocupa. Deus ele ainda é fiel contigo. Tem certeza que Deus ainda é fiel com essa pessoa? É isso que o texto está dizendo? O texto está justamente dizendo ao contrário. O texto não está liberando uma palavra de misericórdia. Se você for infiel, Deus é fiel para te restaurar de novo. O texto está dizendo, está falando uma palavra de justiça, no sentido de justiça. Se você for infiel, Deus é fiel para te tirar do plano. É isso que o texto está dizendo. Então existem vários textos da Bíblia que merecem uma exegese. E aqui, Deus ele se preocupa tanto com a exegese da sua lei, com que Moisés extraia da lei de Deus aquilo que realmente Deus quer falar, que ele diz, Moisés, ou Josué, medita, Josué, para refletir de uma forma profunda, tá bom? Para que você não fale besteira. Então a gente percebe que quem lê e estuda a Bíblia faz exegese dela. Quem não lê e nem estuda a Bíblia faz exegese dela. Sabe quem você mais vai ver falando besteira sobre a Bíblia? É quem não lê a Bíblia. Sabe quem mais você vai ver falando besteira sobre a Bíblia? É quem não estuda a Bíblia. Quem estuda, extrai, faz exegese do texto. Quem não lê nem estuda, faz exegese. Coloque ideia no texto que o texto não está dizendo. Amém? Faço uma pergunta. Você é um exegeta ou você é um exegeta? Para refletir. Bom, tenha essa preocupação. E não fale besteira com respeito ao texto sagrado. Versículo 8, para encerrar ainda. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Qual a preocupação de Deus? Uma outra preocupação de Deus. Para que Josué medite na sua lei. Medite na sua palavra. Para que Josué medite antes de falar. E jamais fale sem antes meditar. Vou de novo. Deus ele tem uma preocupação de falar para Josué, Josué, medita na minha lei, porque eu não quero você falando de forma impensada. Eu não quero ver você falando como um tolo. Eu não quero ver você falando como um doido. Eu quero que você seja sábio. Então por isso que eu estou falando para você, Josué, medita na minha lei. Depois que você meditar, tirar suas conclusões, aí sim você fala. Então, Josué, pensa antes de falar e jamais fale sem pensar. Ô irmão, o que tem de gente no nosso meio que fala tudo que vem na cabeça e depois as consequências vêm. A pessoa paga um preço alto. Existem pessoas que por falar tudo que vem na cabeça perdem emprego. Existem pessoas que por falar tudo que vem na cabeça perdem relacionamentos. Existem pessoas que por falar tudo que vem na cabeça perdem promoções. Existem pessoas que por falar tudo que vem na cabeça perdem prosperidade, dinheiro, perdem cargo,
nas igrejas, perdem cargo ou título aonde vão, perdem respeito, perdem admiração, aonde vão são desrespeitadas, porque a pessoa é vista como uma tola, como um tolo. E Josué aqui, o que Deus está falando para ele é: Josué, eu não quero que você seja um tolo. Eu não quero que você seja uma pessoa tola. Eu quero que as pessoas olhem para você como um ser humano sábio, um ser humano inteligente. Por isso, uma das características de um ser humano sábio é essa. Ele pensa antes de falar e jamais fala sem pensar. Então lá vai um pensamento, uma reflexão para você. Se você só pensa, só fala, vamos de novo. Se você só fala sem pensar, não queira que pensem no que você fala. De novo. Se você só fala sem pensar, não queira que pensem no que você fala. Aí você observa que os seres humanos que são sábios, eles entram dentro da mente das pessoas. As pessoas refletem no que um ser humano sábio fala. Por quê? Porque ele pensa no que ele fala. Por isso que as pessoas pensam, refletem naquilo que um ser humano sábio fala. Agora você que toda hora está falando sem pensar, você quer mesmo? Você fala igual um doido, fala igual uma doida, você fala igual um tolo, fala igual uma tola, fala igual às vezes, dependendo do seu jeito, parece às vezes até um animal falando. Aí quer mesmo que as pessoas elas reflitam no quão inteligente você é, no quão sábio você é. Não vão parar para meditar. Não vão parar para pensar nas besteiras que você fala. Então é isso que Deus quer de você. Do mesmo jeito que ele olhou para Josué, Josué, seja sábio. Medita antes de falar. Pensa antes de falar. Reflete antes de falar. Deus está falando para você. Seja sábio. Reflete antes de falar. Pensa antes de falar. Medita antes de falar. E jamais fala sem pensar. Jamais fala sem refletir. Jamais fala sem meditar. Amém? Então seja sábio. Seja uma pessoa sábia. Bora pra cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é importante demais. Sorriso de crente. E Deus lhe bendiga.